Então tá, o exemplo 2, tá? Você quer a tensão. Então a tensão, U, vai ser o quê? O E, certo? Menos o R vezes o I, certo? Beleza, R vezes I. Só que eu tenho E, eu tenho R interno, só que eu não tenho I. Eu não tenho o I do sistema. Entendeu? Ele não me fornece isso. Porém, eu posso encontrar. Como é que eu vou encontrar? I igual, olha que bonitinho, ó. Força eletromotriz, o E, dividido pela resistência. Só que aqui eu vou colocar a resistência interna, que é do gerador, mais a resistência da lâmpada, a resistência externa da pequena lâmpada. O que eu vou ter? O E 2, resistência interna meio, resistência externa 2, que é a da lâmpada, que fornece. Tá? O problema fornece. Então 2 dividido por 2,5, certo? 2 dividido por 2,5, nós vamos ter uma intensidade de 0,8 ampere. E aí, eu vou pegar lá a equação geral, U, força eletromotriz 2, menos resistência interna meio, vezes 0,8, certo? Então 0,8 vezes 0,5, eu tenho 0,4. Então eu tenho a DDP 2 menos 0,4. 2 menos 0,4, nós temos o valor de 1,6, o quê? Volts. Exemplo número 2. Certo? Beleza? Ótimo. Agora eu tenho o último exemplo, é o exemplo do gráfico. Certo? Vou até transcrever esse gráfico lá, tentar transcrever para a última folha para a gente poder analisar melhor. Tá? Mas vamos lá. O gráfico a seguir representa a curva característica de um gerador. Analisando as informações do gráfico, determine a resistência interna do gerador e, letra B, a força FEM, força eletromotriz, e a intensidade da corrente de curto-circuito do gerador. Perfeito. Então vamos lá. Deixa eu transcrever esse gráfico lá para a última folha. O gráfico, né? Exemplo, vou botar aqui, ó. Vamos botar aqui. Exemplo 3. O gráfico ele é mais ou menos isso aqui, ó. Nós temos aqui, não tão torto lá, né? Aqui, tá? Aqui eu tenho o, aqui eu tenho o I, certo? Vou pegar até a cor vermelha, para ficar bonitinho. Deixa eu ver se eu tenho uma linha aqui. Opa, temos linha em vermelho. Beleza. Ó, se eu fizesse isso não ia ficar tão reto. Mas tá lindo, tá? Então, ó, voltamos lá. Eu tenho aqui 80 e tenho aqui embaixo 10 ampere, certo? Deixa eu voltar para a caneta preta e vamos lá, certo? Então, ó, eu vou começar pela letra B, porque é mais fácil, certo? Lembra que esse ponto aqui em cima, e aí eu vou pegar de novo uma outra, eu vou pegar roxo, diferente. Esse ponto aqui em cima, né, que é o ponto que está em cima do eixo da tensão, em cima do eixo do U, é quando a intensidade é igual a zero. Então aquele valor ali é o mesmo valor da força eletromotriz. Então a letra B, né, por isso eu vou começar pela B, que é mais fácil. A letra B me pergunta o seguinte: quanto é a força eletromotriz? É esse posição, você não precisa fazer uma conta. Não precisa fazer conta não, tá aqui, ó. Força eletromotriz dele, 80 volts, está no próprio gráfico.
não há necessidade de fazer conta. Como também a intensidade do curto-circuito, o I, está aqui, ó, o I, né, fica em cima do eixo da intensidade, quando U igual a zero, está aqui, ó, intensidade do curto-circuito, ICC, 10 ampere. 10 ampere. Certo? Sem problema nenhum. Bem simples. Bem tranquilo. Certo? Esse não necessita de conta. Agora, a letra A, e aí eu vou voltar para a caneta preta de novo, tá? Vou chamar numa outra folha aqui. A letra A, ele pede o seguinte, o que ele pede? Resistência interna do gerador. Dá para fazer? Dá, sem problema nenhum. Como é que eu vou fazer essa resistência interna do gerador? Quem eu vou utilizar? Beleza, vamos pegar aqui pela equação geral. U é igual a R, igual não, desculpa, menos, opa, aqui, mano, é igual, gente. Onde eu tirei igual aí? Menos R vezes I. Certo? Qual ponto do gráfico eu posso utilizar, vamos voltar lá no gráfico, que eu vou encontrar a resistência? Se eu utilizar o de 80, aquele ponto lá em cima, eu não acho, porque ali a intensidade é igual a zero, é I vezes R. Se o I é zero, vai dar zero também. Eu vou utilizar esse pontinho aqui, ó. É esse cara aqui que nós vamos encontrar. Vamos usar a intensidade igual a 10. Por quê? Nesse ponto também, o que acontece com o U? O U é igual a zero. Quando eu voltar lá na equação, e eu vou voltar aqui na equação, o que eu vou fazer? Lá naquele ponto que o I é 10, o U é zero. Então, ó, 0 igual. A força eletromotriz é quanto? 80, certo? Menos, quanto é o R dele? O R dele, não faço a menor ideia, quero descobrir. Vezes, quanto é o I? 10, que é aquela posição que nós encontramos lá do curto-circuito. Ó, menos 10R, passo para o outro lado. 10R igual a 80. R igual a 80 dividido por 10. 0 corta com 0. 8 ohms. Então, ó, a resistência interna que ele estava perguntando, 8 ohms. Certo? Espero que os exemplos tenham ajudado vocês. Dúvidas, perguntem. Deixem lá comentários, questionem. Se precisar de mais exemplos, me avisem. Eu faço mais vídeos com exemplos. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima